Olá, minhas queridas e meus queridos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Pode Constelar. E estamos aqui com a digníssima Fernanda Ponzeto. Eu só fico esperando, porque ele falou que a cada podcast vai lançar aqui um super adjetivo para mim. Então eu só tô esperando, eu fico só esperando. E eu não gente? aviso antes, hein? Não é combinado, gente, não é Então combinado. você que tá acompanhando, vai escrevendo, porque a gente acaba esquecendo depois, né? A gente acha legal e depois esquece. E ó, dica pros caras que assistem, ó. Elogios aí pra suas amadas, pra pretendente. É importante, né? Já pode copiar. Bom, pode Fê, copiar. obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. Eu sou Fernanda Ponzeto e estamos aí para falar sobre como a constelação, o método pode mudar a sua vida e como você pode, pela primeira vez, pensar naquilo que tá ruim e ter uma solução na mão, né? Total. E estamos com nossa queridíssima aqui, Eli. Eli, estou aqui com vocês. Anota aí, queridíssima. Queridíssima, eu vou guardar esse Vou bem. pensar um pra cada uma sempre. Então. A Vou regra é cobrar- essa. eu vou cobrar Aí porque sim, tá gente, prometendo, se não falar gente. um dia no podcast, escreve, entendeu? Porque tem que Ou ser assim. manda ideias também. Aceito, Manda aceito. ideias. Boa, boa. E hoje, Fê, a gente tá aqui pra falar de um tema que acho que muita gente que já tá acompanhando o podcast e principalmente se interessou. Pô, gostei desse negócio de constelação. Acho que é pra mim, hein? Vou virar um terapeuta. Então, estamos aqui pra falar do atendimento em si. O que a Roberto pessoa falou, pode vou fazer? falar de atendimento em si. Ele fez um gesto, eu não sei se a câmera pegou, ele falou. Quase isso. Quase isso. Quase isso. Pra quem tá só ouvindo, ele fez aquele gestinho. Sabe aquele gestinho que você conta o dinheirinho? Sabe? Que você já imagina recebendo esse dinheiro? Ele falou, constelação é muito bom. Eu gostei. Eu Tudo quero bem, saber. só uma É bom, observação. praticamente é bom em todos os sentidos, né? Como a gente pôde ver desse podcast, do próximo e de todos aí, tem N coisas que você pode melhorar na sua vida, tanto pessoal quanto na dos outros, e claro, por que não? Porque sim, financeira. Isso, não é mesmo? claro que sim, é uma profissão. A gente esquece muito, a gente estuda pra caramba e esquece de que aquilo que você estudou precisa virar ou uma habilidade pra colocar a tua profissão num outro nível, ou uma profissão que você escolhe. Então, quem quer entrar nesse movimento terapêutico através, por exemplo, da constelação, a constelação ela é uma habilidade. Então, se você trabalha, por exemplo, em outra área e quer ter uma habilidade para desbloquear os sistemas, melhorar os conflitos, né? Então, começa a pensar. A constelação é uma habilidade para acrescentar na carreira também. E você pode tomar a decisão de querer só trabalhar com isso. E aí você pode sim ser um constelador, uma consteladora e aprender a faturar com a profissão. E isso é importante. Um ponto, você falou trabalhar com isso, mas daria pra dividir entre dois empregos, por exemplo? Eu sou constelador e trabalho com alguma outra coisa na hora vaga. Isso é vice-versa. muito interessante, porque assim, as pessoas me procuram muitas vezes porque depois de 15 anos eu fiz uma transição de carreira. Mas eu fui meio desesperada, né? Eu tava mal naquela situação dentro dos meus porquês na empresa, então eu não tava me sentindo feliz, né? Eu tava num cargo bacana, ganhando um dinheiro bacana, tendo a minha vida, carro, bônus, né? Talvez o sonho de muita gente também. Racionalmente, e era meu sonho aos 15 anos, eu falei, pô, quero chegar lá. Tava com 15 anos, comecei a trabalhar como E aí, telemarketing. ali, tava Eu falei, tudo bem, né? exatamente. Até ali, ok, Cheguei né? ali, eu falei, pô, alcancei. Saí da marmita para o ticket de refeição. Então, fiz uma evolução de vida. Upgrade. Só que chegou um momento, 15 anos depois, que eu estava assim, não era aquilo mais que eu queria. Eu gostava do que eu fazia, mas eu não gostava da forma que eu fazia, do ambiente que eu estava, né? Aquele conflito. E naquele momento, eu tomei uma decisão de vida, né? Eu pedi demissão e saí desse universo. Foi muito complexo, por isso que eu falo para vocês, né? Foi uma atitude repentina. Agora, se você não tá aí querendo tomar essa atitude repentina, você começou a pensar que você pode ter um meio, né, diferente de fazer a sua transição de carreira ou começar a ajudar pessoas, você começou a perceber aí, olha só, tem uma forma, um método que pode me ensinar a ter como profissão, né, ajudar as pessoas. Se você pensou nisso, claro que você pode fazer esse meio do caminho,
né? Você pode sim, você está lá trabalhando na tua empresa, você aprende o método, você aprende a constelar e você pode usar um tempo do seu dia, ou, por exemplo, Fernanda, eu trabalho de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 da noite, não dá. Então, usa o final de semana. Ah, Fernanda, eu trabalho de sábado, não dá. Então, usa o domingo. Fernanda, eu trabalho domingo até meio-dia. Então, usa e faz Não esse tem processo de desculpa. mudança. Começa, né? Começa, Exatamente. vai. Faz. Você pode fazer depois do meio-dia do domingo, tá? Então, não precisa pedir demissão, porque eu vejo muitas vezes isso, as pessoas me procurando e falando, Fernanda, como você fez isso? Qual é o processo? E muitas pessoas ainda falam, né? A gente fala muito do mundo feminino, mas a maioria dos questionamentos acabam vindo das mulheres, né? Dizendo, mas quem estava lá para te ajudar? Era o seu marido? Era seu pai? Quem estava lá quando você tomou essa decisão? Ô, gente, nem conhecia meu marido quando eu tomei essa decisão, né? Nunca tive o patrocínio, caramba. Então, por isso que eu falo, é um desafio, mas quando você tá por aqui, né, de saco cheio do que você tá vivendo, você toma a atitude. Naquele momento eu tomei essa atitude, que não precisa ser a sua drástica, né, de pedir demissão, sair de tudo. Então você pode escolher a segunda forma, que é, você está lá no teu trabalho e você encontra momentos para começar a praticar a sua nova profissão. Então, é possível, sim, fazer esses dois movimentos. Indico para você que ainda não está naquele lapso de já era, né? Se você ainda está, sei lá, Começando não sei, devagarinho, meio né? isso. Ainda não tenho certeza. Isso, vai testando, vai vendo como funciona. Isso é muito importante. O que não vale é deixar os sonhos e a vontade de lado. Porque às vezes a gente ouve alguma coisa e fala, poxa, isso aí eu gostei. Gostei dessa forma, desse jeito, disso que pode trazer para minha vida, gostei. E aí você deixa de lado porque você acha que não é o teu momento, né? Então, você decide o teu momento. Isso é muito legal. Faz total sentido. É importante a gente Porque aprender a decisão é isso. sempre da pessoa, não adianta. Claro, claro. Então, é importante a gente olhar pra gente, entender o que a gente quer, né? E começar a fazer, mesmo que seja um pouquinho, mas que faça. E aí, assim, olhando agora, né, a pessoa que tá nesse momento aí, eu quero experimentar isso. Como é que eu faço, né, esse atendimento? Vai ser como, assim? Como que a pessoa vai começar? É online? Como que é? Legal. Então, assim, eu quero vivenciar, né, esse método que desbloqueia a minha vida. Eu quero reorganizar os conflitos que eu estou vivendo na minha vida familiar, na minha vida profissional. Eu quero parar, né, de ficar dando conta da vida do marido que não é minha, né? Somos parceiros. Eu quero parar de ser pai e mãe da minha mãe ou do meu pai. Então, se você está ouvindo, né, isso e você tem feito isso dentro de casa, que é o que a gente chama de inverter papéis, se você está invertendo papéis e quer parar com isso, então você tem duas formas. Ou você vira um cliente, né, da constelação e você vai ser constelado, ou você vai ser o protagonista do processo e você vai aprender a constelar e constelar você e as pessoas que você gostaria de ajudar. Dá pra se autoconstelar? Tipo isso. Dá pra se autoconstelar. Uau! Dá pra se Eu gosto disso, que, né, esse meio que a gente E você não consegue gasta se com isso, constelar, né? né? E consegue constelar os outros. E você não gasta, né? E você? Boa. Você faz pra você? Você já faz aqui uma autoconstelação, já, né? Porque uma sessão hoje, né, de constelação é um valor bacana. Por isso que as pessoas falam, pô, dá pra fazer dinheiro com constelação? Dá. Porque a constelação tem um processo de transformação muito rápido. E no mercado é assim, né? Se você tem algo que te traz um benefício em um tempo curto, você paga mais por isso. Então, a constelação é isso. As pessoas falam, por que a constelação custa 400, 500 reais, né? Por quê? Porque a transformação é muito rápida. Então, a pessoa não precisa ficar com você a vida inteira, né? Para sempre. Como a gente já viu e isso acontecer muitas vezes, né? A pessoa faz terapia, vai no psicólogo, fica lá anos, anos e anos e anos. Inclusive, os psicólogos procuram a constelação para melhorar o processo, né, de atendimento. Por quê? Porque Não é que é inimigo, né? não é inimigo, é um complementar, como a gente estava falando, é uma habilidade. É uma habilidade. Né? Então, a pessoa vem, coloca como uma habilidade para poder fazer dinheiro. Então, isso é legal. A pessoa ela quer uma habilidade para melhorar a performance dela, para faturar mais, ou para melhorar o atendimento. Cada um tem o seu objetivo. Mas é interessante isso. A gente consegue perceber pela constelação isso. As pessoas pagam mais porque o resultado é mais rápido. Faz sentido. Porque se você vai ter um resultado mais rápido, compensa você
tem um investimento maior também. por que não? Exatamente. Pô, se alguém fala pra mim que vai conseguir olhar o meu sistema e desbloquear numa sessão, 2 sessões, 3 sessões, caramba. É melhor do que eu passar lá 10 anos, né, pra ver se acha alguma coisa. Então, isso é muito bacana. E a gente está em busca disso. Algo que seja mais rápido, porque a gente tem a imagem dentro da nossa história familiar de que as mudanças demoram para acontecer. Às vezes, os nossos pais não conseguiram nem aquilo que eles projetaram na vida. Né? Por quê? Porque não se permitia ser rápido, não se permitia sair do problema para encontrar uma solução. E hoje a gente pode fazer isso. Né? Então, que bom que a gente pode quebrar esse padrão e buscar algo melhor. Total. E tem tempo para começar? Começo mais cedo é melhor? Ou começo quando eu tiver mais maduro, 30, 40, 50 anos? Ou não? Olha, que eu sempre falo assim, a partir de 18, você decide o que você quiser na vida, entendeu? Porque daí todo mundo é responsável por si e pode caminhar. Pelo menos aqui no Brasil é assim, né? Então, 18 é a nossa lei aqui. E aí, eu gosto disso, né? Então, você já tem ali, você se responsabiliza pela própria vida, então você pode estudar. Você pode estudar. Mas a pessoa não tem experiência de vida. Como que ela vai ajudar o outro, né? Porque ela não passou por várias situações, vários conflitos. Essa é uma questão que surge, né? Eu não passei, eu não casei, eu não tive filho, eu não sei, não vivi nada ainda. Eu posso ajudar? Todo mundo pode ajudar desde que tenha um método na mão. Porque constelação não é pré-requisito você ter passado por todos os problemas. Né? Inclusive, quem criou, né, o fundamento das leis sistêmicas nem filho teve. Então, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Por quê? Porque não é se você passou por todos os conflitos, mas como você lida com eles. Que ferramenta você tem para lidar com eles. Então, não existe um julgamento. Né? Quem vai aprender a constelar, o requisito inicial não é se a pessoa passou por tudo isso, se ela tem 40 mil cursos em outras áreas. Por isso que, mesmo sem experiência, a pessoa consegue, porque ela tem um método na mão. Ela tem uma ferramenta para poder fazer aquilo acontecer. Né? Então, você não precisa ser um cozinheiro, um chefe de renome para poder fazer um bolo. Né? Você segue a receita e faz um bolo. Agora, quero chegar lá, quero ser esse chefe de renome. Né? Então, aí você vai precisar praticar. Porque quanto mais você pratica, mais você alcança, né, a tua autoridade naquilo. Agora, você pode começar. Você pode fazer um bolo. Né? Você faz bolo, Roberto? Faço. Modéstia à parte, eu sou um bom boleiro, viu, gente? Olha só. Olha só. Doces ou salgados? Bem prendado. Já pode trazer, então, bolo, tá? Doces Com ou café salgados? super combina. Bolinho aqui na próxima vez, hein? Bolinho, Por favor, por favor. Eu gosto de bolinho. Você sabe que na gestação da Louise, eu gosto de doce, mas assim, também nem tanto, mas eu gosto. Posso falar que eu não gosto. Só que na gestação da Louise, me deu assim aquela coisa de comer doce, de comer pão. E assim foram, né, os meus 17 quilos a mais. Fáceis de ganhar. Fáceis de ganhar através de um pãozinho gostoso. Então, eu lembro que daí a Louise nasceu, e aí eu falei, vou comemorar o nascimento, porque em casa sempre a gente teve o hábito, minha mãe sempre fez um bolinho, né, de aniversário. Então, cara, um bolinho, tava lá em casa, né, bolinho, de qualquer coisa, simples. Não tinha festa, né, antigamente não tinha festa, comprar uma Coca-Cola era, né, não sei, não é na época do Roberto. Não, mas é assim também, eu vim disso. Você vê maravilhoso. Então, Coca-Cola era chique, gente. Ter Coca-Cola em casa era, chegou uma Coca-Cola, a família tá ganhando ali bem já, ó. Naquele final de semana, pelo menos, seu pai reservou um dinheiro para aquilo acontecer. Então, tinha, né, essa comemoração, um pequeno bolo. E eu trouxe esse algo bom da minha família para continuar aqui nessa família que eu construí. Louise, Sanjolin, né? Então, a gente decidiu fazer essa comemoração. Eu brinco que eu escolhi isso, por quê? Porque Louise adora comer bolo, não é? Pequena influência, né? Crianças com menos será? de 1 ano comem bolo. Só que não, né? Quem come sou eu. Então, eu decidi fazer, além dessa comemoração, como uma homenagem de ter vivido isso e isso ter me feito muito bem, eu trago para ela isso e adoro. E todo mês é a minha chance de comer bolo, entendeu? Essa é a minha desculpa maravilhosa para comer doce todo mês. Ela fez mêsversário, né? Mêsversário, só que agora a Luísa já fez um ano, acabou, entendeu? Não sei o que ela eu vou vai fazer. Criar o próximo agora. Não sei o que eu vou fazer. E é muito isso, né? O que eu tô falando para vocês é isso. Então, assim,
dá para fazer. Por quê? Porque a gente tem, né? A ferramenta. A né, ferramenta, então você fazer. consegue fazer. Agora, você quer ter autoridade? Então, você precisa praticar. Você precisa praticar, 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 praticar. Né? A prática, com certeza, vai te trazer novos movimentos, novos conhecimentos. E essa prática acontece na constelação através dos problemas que vão chegando dos clientes. Então, é muito legal, eu falo isso para os alunos. Cada vez que você atende mais você ganha habilidade. Por quê? Vão chegando conflitos diferentes, situações diferentes. As pessoas, às vezes, não vivem essas situações na vida. Por exemplo, vai chegar alguém que está lá, que foi adotado, por exemplo, e aí se sente, às vezes, excluído ou está num conflito familiar. Aí você, como constelador, o quê? Você precisa ter sido adotado para ajudar essa pessoa? Quer dizer, olha só, né? A nossa mente, como às vezes falar, precisa ter todas as experiências da vida para ajudar alguém. Não preciso ter sido adotada para poder ajudar alguém, porque eu tenho um método. Esse método vai me colocar de frente ao conflito e vai me fazer com que eu tenha ferramenta suficiente para desbloquear aquela situação. Então, isso é muito legal. Por isso que sim, né, quem quer fazer, quem não tem experiência, pode começar, porque vai ter uma ferramenta na mão. Faz toda a diferença, né? Ter essa metodologia, todo esse processo. Ah, com certeza. Porque, por exemplo, eu trabalho com marketing, né, diretamente, você sabe? E no começo, você fica um pouco perdido, sem saber exatamente como fazer. Até que você encontra métodos ali. Isso aí, porque você vai Encaixa pegando o conhecimento, Você vai né? buscar, né, esse Exato. conhecimento ou ferramentas que vai te ajudar naquele dia a dia, né? Para Claro. você conseguir desenvolver o seu trabalho. Né? É igual o primeiro emprego, gente. Quem chegou no primeiro emprego aí arrasando, né? Já entrando Jamais. no quadro de Primeiro- funcionário o do primeiro mês. emprego Tremendo. é a morte, né? Então, o primeiro emprego é assim. Eu lembro, pô, eu fui lá, queria começar a trabalhar. 15 anos, sabia nada. Eu falei, como que eu vou fazer isso aqui? Então, eu cheguei lá, primeiro dia, aquele medão, né? Que você não sabe o que vai acontecer. E você não tem ferramenta ali quando, né, você chega. Vão te oferecendo as ferramentas. Não, e é impactante, né? Porque aí você faz o crachá e aí você tem toda uma rotina, né? Aquele ambiente. Exatamente. Então, estresse. aquele ambiente vem pra cima, né? Exigindo, né, de você. Só que é aos poucos. Aos poucos você vai aprendendo, né? Aos poucos eu fui entendendo. Ah, olha aqui, na minha época não tinha celular, né? Era tudo no telefone, né? Não tinha sistema. Né? E você se adapta. E a gente vai se adaptando, porque vão te dando aquela ferramenta para fazer algo. Então, a nossa vida é assim, né? Só que a gente tem que buscar as ferramentas. Então, não adianta, né? Eu quero constelar, eu quero trabalhar com terapia. E aí você não vai buscar nenhuma ferramenta? Você precisa ter. Você quer ser Não terapeuta? pode Você tem ficar que só ter no uma campo do ferramenta. querer, né? Não dá, né? Nem pode, né? Você tem que dar o ponto de partida, né? E depende de você, né? Com Você que dá esse certeza. ponto, E né? falando em ponto de partida, como que eu começo para conseguir ali meu primeiro cliente? Aliás, como é que foi seu primeiro? Você lembra? Deixa eu pegar a memória aqui. Vai lá, resgata. Primeiro cliente, na verdade, foi fazendo constelação organizacional. Por quê? Porque é a minha história, né? E eu falo muito para as pessoas isso. Respeitem a história de vocês, porque às vezes ali tem uma forma de você conquistar esses clientes de forma mais rápida. Então, às vezes você é um advogado, aí você vai fazer constelação, e aí para que você vai inventar alguma coisa ali na hora? Pô, já é advogado, que tal você usar a constelação como uma habilidade na hora de mediar os conflitos? Né? Você é pedagoga, não quer trabalhar em escola, quer trabalhar mais com as famílias. Que tal você pegar a constelação para mediar os conflitos entre pai, mãe e filhos? Né? Então, assim, começar a pensar nisso. E aí, você, por exemplo, está ouvindo poxa, quer trabalhar com algo novo e não sabe o que escolher. Então, que tal ter uma ferramenta na sua mão que vai ajudar você a ajudar pessoas? Porque as pessoas falam assim, não tenho experiência, posso? Eu falo, pode, desde que você goste de ajudar pessoas. Né? E esteja apto a isso, né? Que goste, porque vai aprender. Né? No né? método eu vou ensinar. Só que se você não gosta de ouvir as pessoas, você não gosta de ver problemas e fazer com que essas pessoas entrem em solução, aí, obviamente, nenhuma terapia que você vai aprender vai servir para você. Não é a tua área, porque você não quer ajudar ninguém. Agora, se você quer ajudar alguém, você já faz isso no seu dia a dia, já ajuda todo mundo aí e só leva tapa na cara, olha que bom, você pode aprender uma técnica, um método para você poder ajudar as pessoas e aprender a fazer isso virar uma profissão. Então, essa é a diferença, né? Então, para começar, é importante olhar isso. Poxa, tem alguma coisa ali que eu posso agregar?
né, na minha área, aprender essa habilidade de agregar? Não tenho essa área, então deixa eu transformar isso na minha nova profissão, né? Isso é importante. E eu usei esse pensamento. Então, eu tinha lá o know-how, porque trabalhei durante 15 anos no mundo corporativo. Então, quando compreendi que a forma sistêmica era a forma mais efetiva de desbloquear os sistemas, eu falei, cara, eu vou aonde eu sei. Então, eu fui dentro das empresas, né? Então, eu lembro disso. Eu fui dentro das empresas, meu primeiro cliente. Eu fechei uma proposta, porque assim, lembra, eu trabalhava 15 anos dentro de uma empresa. Eu fui resolver empreender. Né? Imagina você sai de um lugar onde te dão direção, porque dentro da empresa te dão direção. Total. Aí você resolve empreender, né? E aí você fica procurando, né? Pra ver se alguém vai te dar uma direção. Você fica esperando, alguém vai agendar né? uma reunião. A direção. Cadê a direção que não tá vindo? Cadê? Então, existe uma dificuldade no empreender. Inclusive, eu ensino isso no meu método, porque eu tive essa dificuldade. Como eu vou começar? Como eu vou fazer? Como é que faz? Eu começo o quê? Eu abro uma empresa, eu chamo o cliente como? Então, posto no Instagram e deixo lá. Nem tinha Instagram, meu filho. A dificuldade era grande. Tá pensando o quê? Comecei, cara, na minha época, eu vou chegar aí onde você me perguntou. Na minha época, fazer cliente era o seguinte: você faz o teu cartão de visita, né? Cartão de visita, cara. Panfleto. E se você tivesse dinheiro, você ainda colocava o teu anúncio na lista telefônica. Entendeu? Então, caraca, lista telefônica. Quem que é lista telefônica? Tem gente que nem deve saber o que é isso, né? Não deve saber. Sabe, né? Você não sabe, se eu mostrar uma né? lista telefônica pra você, você sabe o que é isso? Eu sei utilizar ainda. Só vai ligar e não a produção vai atender, trazer, né? o que a gente vai fazer agora. Já tá em branco, né, hoje em dia, essa lista telefônica. Então, era desse jeito que se fazia cliente. Então, o mundo mudou. Só que dessa maneira, então, lá atrás, né, eu fui aprendendo vários jeitos. Por isso que eu criei hoje, né, a melhor forma, porque a gente foi vivendo ali várias formas. Bateu a cabeça, né? Corrigindo, você já mudando. Testou, né? Testei, Tudo. né? Fui testando aqui até chegar num formato que fizesse hoje, né, eu contar para os meus alunos como é que eles faturam R$14 mil por mês atendendo clientes através da constelação. Então, hoje, buscar o cliente é a gente compreender. Se antigamente esses clientes poderiam me ver, mas era lá, através da panfletagem, né, através desse movimento, qual é a forma que hoje os clientes me veem? Né? Qual é a forma? Hoje, está todo mundo com a cara onde? No celular, né, meu amigo? Inclusive, seus filhos estão aí no celular para não te encher o saco, né? Que a gente sabe disso. Então, tá todo mundo lá. Então, é ali que acontece. Então, a gente precisa compreender, em primeiro lugar, isso, né? Onde é que o mundo está olhando? Então, o mundo está olhando para o universo digital. Então, é ali que está acontecendo. E a gente precisa observar isso. Então, se é lá, então eu preciso começar a compreender. Então, é lá que eu preciso fazer alguma coisa. Então, esse é o primeiro passo. Falaremos dos próximos passos hoje aqui. Se você tem interesse em descobrir como é que você vai aí fazer clientes, então acho que hoje é um podcast para você. Total, né? E continuando em passos aí, fica à vontade para... Fica à vontade, já para dar todos os passos aqui que a gente quer fazer cliente, não, né? Porque aqui a gente tá assim, tá, e agora? Eu fiz a conta básica, não, imagina. Eu tô vendo aqui, pensando na agenda, né? Eu fiz a conta básica. Imagina, se tem um casal vendo esse podcast e os dois vão fazer constelação, dá uma boa renda familiar. Né? 14 mil por mês. Você já tá fazendo cálculo, né? Porque aí, vamos supor que a mulher é consteladora, sei lá, né? E aí o cara faz uma outra atividade. Aí eu já fiz aqui a conta, saquei a calculadora aqui e falei, opa! Renda subiu. É isso aí. Então, o casal pode fazer, né? Hoje, a gente tem essa possibilidade de criar movimentos para que a gente aprenda uma profissão e aprenda a faturar nisso. Então, o casal pode escolher isso, né? Se o casal gosta de ajudar pessoas, então o casal aprende isso. A gente tem muitos alunos assim, casais mesmo que se unem, que aprendem e que começam a fazer o processo. Tem gente que está no casal e tem, por exemplo, essa área, essa profissão, né? E agrega a constelação. Então, você pode sim aumentar a sua renda familiar através desse método que eu ensino, que é como é que você empreende no mundo terapêutico. Porque só falar de constelação é o meio, né? Constelação é o meio. Eu vou te ensinar a constelação. Só que aí você aprende constelação, como é que fica depois?
aí você quer abrir, né, o seu negócio, você quer fazer a terapia, você quer conquistar o teu primeiro cliente. Se E quem vira que e vai, ensina? né? Lá atrás, pra mim, foi isso, né? Se vira e vai. Você- Tanto que eu lembro que esse primeiro cliente que eu falei que eu conquistei, eu tava nesse momento, criando, né, tudo, a empresa. Eu lembro que eu não tinha, na época, escritório, nada, fazia tudo de casa. Eu tava no meio da rua. Cara, foi tão engraçado. Porque, assim, o cliente querendo fechar a proposta, eu no meio da rua, não tinha, né, fácil, assim, né, esses coworks que tem, assim, hoje. agora Hoje cresceu muito isso. Sim. E aí eu lembro que eu peguei meu carro, cara. Eu tava no meio da rua e lembrei que tinha uma colega minha que morava por ali. Os pais dela moravam lá, ela já tinha saído de casa. E aí eu falei, cara, sabe o que eu vou? Eu vou ali Vamos fazer a cara de perto. pau. Eu vou ali perto e vou assim ver se eles estão em casa. E aí eu lembro que eu toquei a campainha, olha isso, que bizarrice, não? Eu toquei a campainha e falei assim, oi gente, tudo bem? Fulano, ciclano, pai dessa minha colega. Eu falei assim, sabe o que é? Eu tô numa correria, eu tô longe de casa e tô precisando de internet. Eu tô precisando de um Wi-Fi. Cara, eu bati lá Te pra ajudaram? pedir internet. Não, eles me reconheceram, né? Porque assim, o duro é que você não reconhece, né? Me Era o pai reconheceram. da colega, Eu no né? quintal, cara, juro por Deus, eu no quintal pegando o Wi-Fi ali pra mandar a proposta. Pega isso. Por quê? Porque é o desespero de quem tá empreendendo e começando. Você não sabe, né? Hoje em dia, pô, não precisa disso. Era só ter falado pro meu cliente, te mando até às 18, entendeu? Até às 18 horas eu mando a proposta pra você. Não, já tinha que, né, sair correndo. Então, às vezes a gente tem essa ansiedade, né? Como é que eu vou fechar o primeiro cliente? Como que eu vou fazer? Como que isso acontece? E então a gente vai aprendendo muitas coisas ao longo do tempo. Então a gente precisa saber isso, né? Além de compreender aonde eu preciso conversar, que hoje em dia é aonde, gente? Hoje em dia é o YouTube, é o Instagram, né? É o Facebook. As mídias sociais são as novas mídias. Então eu preciso estar ali. Depois eu preciso descobrir, né, que ferramentas eu tenho para poder dar suporte para esse cliente. Como que eu vou falar Como com ele, né? é? Me Como achou eu vou e tudo falar? mais. Me achou? E aí? E aí as pessoas ficam com medo, porque assim, eu tenho que montar uma empresa gigante. Eu tenho que fazer, né, essa empresa acontecer com 15 funcionários, 20 funcionários, 30 funcionários. Eu tenho que abrir o site, eu tenho que... Já e aí? cria um monstro, né? E não é nada Exatamente. disso. Então, E não assim, consegue executar, né? difícil, porque costumo virou um eu monstro, costumo né? dizer, é melhor algo nota 7, 8 andando e te ajudando do que um 10 parado. Sem fazer nada. Maravilhoso. Arrasou. Coragem, Frases de cara. impacto aqui, eu gosto Ah, disso. coach da vida. Porque é isso, né? É muito isso. Então, assim, o que adianta? Você ficar lá na procrastinação, querendo que tudo fique perfeito, e aí não o negócio faz. não começa. Então, eu vou ensinar isso, né? Dentro desse método. Como você começa? Uhum. Qual é o passo que você dá? Então, esses passos aqui são importantes. Parece básico, gente, mas às vezes a gente fica lá com o cabeção presa, por exemplo, numa logomarca, num site, porque acha que o cliente vai comprar a sua logomarca. Né? E aí tem gente que passa um ano lá desenhando a logomarca, né? E não sai. E não sai, cara. O que vai vender? Não é a logomarca, é você. Eu demorei pra entender isso, porque eu fiquei muito tempo na logomarca, entendeu? Então, há alguns anos, eu não entendia o que era prioridade. Talvez usando como uma desculpa para não agir ou um Muitas medo vezes, travado. Muitas vezes, vezes. Isso é muito real. Porque assusta, né? Acontece, Porque claro. você tá Claro. na O zona de novo- o novo conforto, assusta. e aí, de Claro. repente, você tem que ir sozinho. É melhor a gente ficar na logomarca do que, né, ir pra frente. Então, cuidado, você tá aí preso, né? Ou se você, por exemplo, não chegou aí a pensar que quer empreender, mas às vezes você só tá pensando que quer empreender. Isso é um tipo de logomarca, né? Você bota a imagem, porque logomarca é o quê, gente? É uma imagem, né, de alguma coisa. Então, você põe lá essa imagem que você tá fazendo de quero, e nunca vai. Então, isso também é um risco, né? Eu coloco lá e não faço acontecer. Então, a gente precisa entender isso. Isso é muito importante. E aí, uma dica, né? Que quem tá Anota aí, gente. quem Corre, tá anota. começando, pega, caneta, sai correndo. Não, mas isso agora é mundo digital, gente. Pode ver depois, Pode entendeu? ver. Que vantagem. Volta. Acabou essa vida dura, essa dificuldade. Então, uma dica é assim, né? A pergunta que eu faço, as pessoas dizem assim, mas não tá chegando cliente, não tá chegando cliente, não tá chegando cliente. E aí eu digo, você já tem um perfil nessas redes sociais? Já tem? Não tenho. Então esse é o primeiro passo, né? Construir o seu perfil. Eu já tenho.
Mas nada acontece ali, nada acontece ali. E é muito incrível, por quê? Porque as pessoas acham que os clientes vão acordar e vão falar, nossa, eu lembrei da Maria de Souza Almeida, sei lá, né? Tô dando um exemplo aqui, vou buscar no Instagram. Como se as pessoas conhecessem, né, o seu nome, assim, né? Fossem buscar você, assim. Quem conhece você é quem? Sua mãe, seu pai, Seus né? amigos, Pelo Seus nome. amigos, Eles têm sua o rede seu de WhatsApp, contatos do gente. WhatsApp. Entendeu? Os seus clientes não te conhecem, não sabem onde você mora, não sabem o seu WhatsApp, não sabem nada de você. Então, se você não tiver uma linha de acesso, eles não vão te procurar. Eles não vão te procurar. Então, precisa compreender isso. Porque, assim, às vezes você tá lá, tem o seu perfil montado do Instagram. Aí você vai colocar lá quem é você. Você não escreve nem ao menos o que você faz. Então, às vezes, a pessoa pode buscar no Instagram, né? Constelador, consteladora, terapeuta. E, às vezes, é uma lição tão boba, mas é uma verdade. Se você não escreve nem no seu Instagram quem você é, qual é a sua profissão, o que você faz, você não consegue nem ser achado, né? Então, começa daí, dá uma olhadinha, vê se você está se colocando ali. Né? Roberto entende disso, né, Rô? Bem, inclusive a dica em cima disso é não venda o produto, venda a dor que aquele produto corrige ou algo nesse sentido. Por quê? Porque é muito mais fácil da pessoa se ver naquilo ali. Exatamente. Tá? A pessoa não vê o produto, ela pode ver a solução que aquele produto dá. Exatamente. Então você tem que pensar assim, né? Vou colocar lá. Sou constelador ou consteladora sistêmica, né? Atuo ou resolvo conflitos de pai e de mãe. Quer dizer, olha a clareza, né, que tem. Então, às vezes, a gente não dá clareza para aquele processo. E uma dica importante, né, isso aqui é um ponto só de partida, mas uma dica importante coloca um link direto de WhatsApp, por exemplo, para a pessoa falar com você. Você está lá esperando a pessoa mandar um direct, você está lá esperando a pessoa mandar uma mensagem no seu post, você está esperando. Será que, no mínimo, você tem um link direto, né, um link direto ali para a pessoa falar com você? Então, coisas que parecem simples, que muita gente que já está no mercado, que já é terapeuta, pode até já trabalhar assim, mas às vezes quem não está, não pensa como isso vai acontecer. Né? Então, vai ter que ter lá o WhatsApp Business, né? Vai ter que mudar o WhatsApp, vai ter que... Ah, Fernanda, mas eu não tenho secretária, eu não tenho recepcionista. Você precisa ser sua secretária, o seu recepcionista. E é isso aí, você vai ter um nominho lá diferente, você mesmo vai atender, mas se você se chama Mariana, você vai se chamar Paula, entendeu? Por quê? Porque você precisa dar conta desses clientes. E eu vejo muitas pessoas assim, mas eu não tenho quem atenda, eu não tenho quem fale com o cliente. Tá criando um obstáculo para não atender o cliente, né? O cliente tá vindo e ela tá criando um obstáculo. Exatamente. Né? Então, assim, bota o linkzinho que vai direto, faz você mesmo o processo de atendimento, não precisa falar que é você, né? Mas faça. Porque o importante é o quê? As pessoas buscarem você e acharem de alguma forma. E quando acharem, começarem a fazer esse contato, né? Esse é um pequeno passo, né? Um pequeno passo. Tem muitos outros passos para que a gente possa começar a conquistar clientes, né? E fazer isso acontecer. E eu vou explicar, e eu explico isso dentro desse método. Né? Eu ensino as pessoas a se profissionalizarem e ensino como elas vão conquistar os clientes, como elas vão trazer esses clientes para o dia a dia delas. Já quero esse método completo. Já tô aqui pensando, né, em Como eu vou vários fazer, fatores. como Eu passo cartão. Não, e aí eu tava aqui pensando, né, porque a gente analisando aqui, né, e vendo esse método, assim, ele não tem limites, assim, então você não precisa criar aí na sua cabeça, né, você que tá ouvindo a gente, que não tem um limitador, porque eu tô numa profissão e acho que eu não vou conseguir encaixar aqui. Não, porque ele parece, né, contando aqui, mas ele é simples, né, você consegue aplicar isso, né, desde que você queira, né, então, assim, olhando, você explicando o método, é possível fazer. É possível, porque é isso. Eu lembro que nesse momento que eu estava contando para vocês de empreender, eu ficava pensando ali, poxa, como é que eu vou dar o passo a passo? Porque só a experiência, né, do mundo executivo não te ajuda, porque pela primeira vez você precisa criar coisas sozinhas, né? Coisas que você nunca fez. Então, você precisa aprender como é esse jogo, né? Como você faz para ser autônomo da própria vida.
E nós não aprendemos isso. Às vezes porque a gente está conectado a uma empresa, né? E a empresa ligado sempre no ensina automático, isso. né? Ou porque você está aí sempre dependendo de alguém, vivendo uma vida que talvez você não queira viver. Ou porque você está numa fase de vida porque você deixou de viver. Então, às vezes, muitas mulheres também na fase de mãe, né? Deixam, às vezes, a profissão porque para ficar com os filhos, para cuidar dos filhos. E aí fica 1 ano, 2 anos, 3 anos fora do mercado. Como é que ela volta? Como é que ela volta? Como é que ela volta para essa empresa? Né? O que ela tem agora de novo para oferecer para essa empresa? Ou será que a rotina que ela criou pertence a essa empresa que ela quer conquistar? Talvez não. Talvez ela queira mais tempo com os filhos, com o marido. Então, olha só, ali é o momento dela pensar, poxa, preciso empreender. Né? Então, preciso empreender. O que a gente oferece através desse método é fazer com que a pessoa construa uma profissão. Né? Que ela possa ajudar pessoas através de uma profissão, que ela possa fazer disso uma carreira, que ela possa ter uma renda mensal, que ela possa voltar a olhar para ela. Porque quando a gente tem uma profissão, é muito legal. É como se a gente pudesse olhar para a gente, poder resgatar habilidades, poder aprender coisas. E colocar isso para o mundo é muito importante. Né? Então, é, além de tudo, uma oportunidade de vida. Né? Então, eu gosto muito disso, de pensar que as pessoas têm direito de se dar essa oportunidade. A oportunidade de empreender, de virar autônomo, de sair da onde estão e não querem, para ter uma nova profissão. Ter liberdade, né? Que eu acho que... Liberdade é a palavra-chave. Nossa, Que liberdade é tudo, né? E fazer o que gosta e de repente a pessoa tá aqui. De onde, né? De home. Trabalhar de de onde home, gosta, né? De onde gosta, né? E essa pandemia, né? A home foi um fato, né? Então, Trabalhar de home. Todo mundo tem que se reinventar, né? Como foi pra você, Roberto? Pra mim foi ótimo. O mercado digital mais do que bombou. Né? Mais do que porque nunca, assim, né? o pessoal vai entender a importância quando chegou, quando a água bateu na Isso. bunda. Isso aí. Né? Então para quem trabalha com o digital, eu tenho certeza que dificilmente alguém que trabalha com digital não tirou algum tipo de proveito profissional disso. Porque todo mundo, cada vez mais, forçadamente entendeu o poder do digital, até quem não acreditava. Porque tinha que estar online, tinha que dar presença digital. É isso que a Fê falou. Né? O básico é você ter ali seu Instagram, seu Facebook, quer que seja algum canal onde tenha alguma forma de se comunicar. Da pessoa se comunicar com você. Achar o seu serviço, achar o seu produto. Com Né? certeza. E tem muito mais coisa que dá pra você fazer. Dá, com certeza. Mas deu o pontapé inicial, pelo menos, né? Foi. E aí não tem o limitador, né? Porque aí você pode fazer de qualquer lugar. Exatamente. E isso é muito legal, Eli. Porque as pessoas, né, no curso falam assim, Fernanda, mas e aí? Eu vou aprender... Tem um consultório. Né? vou ter que ter o consultório, vou ter que ter a empresa, vou ter que ter a clínica. E eu falo, olha... Não. Diante desse método, não. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta de viajar, né? Sandioli e meu marido também. Então, a gente acha ferramentas para poder ficar livre. Né? Então, nesse método, eu ensino como a pessoa pode ser terapeuta, criar uma carreira, ganhar 14 mil reais por mês e ser livre, poder fazer isso de qualquer lugar, poder constelar online, poder fazer algo que ela gosta, que ela quer, de qualquer lugar do mundo. Né? E isso é a nova era, né? Só que quando a gente lança esse tipo de pensamento, talvez antes da pandemia, né? Isso seria utópico, né? Ai, como assim fazer terapia Isso não vai online? funcionar, já cria crença, isso não vai funcionar. Hoje a gente tem prova concreta que funciona. Né? Exatamente. Então, assim, funciona. Né? Eu ensinei esses alunos da pandemia, inclusive, a constelarem online. Né? Então, existe uma forma de fazer isso. E aí, as pessoas perguntam muito isso, né? Ah, mas como assim? Constelação online, mas ninguém nunca ensinou constelação online. Eu falei, gente, como é que alguém vai ensinar algo online quando, né, a base, né, que tem aí, que é a base das leis sistêmicas, as leis sistêmicas foram criadas lá em 1900 Cara, como é que o mundo online era importante lá atrás? Não era, então não tem. Então você não vai encontrar um livro falando sobre constelação online. Não vai, mas é óbvio. E aí tem muito julgamento disso, né? Quando as pessoas falam, mas cadê? Não tinha, né, gente? Não tinha necessidade. Não tinha. Então, durante, né, esses últimos anos e agora com a pandemia, isso foi crescendo.
As pessoas começaram a perceber que era possível fazer terapia online. Que o médico que antes só tinha o consultório começou a perceber que dava para fazer consulta online. Né, que Gente, era eu não inviável. sei vocês, mas eu fiz consulta online. E Olha, não, funcionou. super. Eu não quero mais fazer consulta presencial. Claro que tem algumas Economiza coisas, muita né? coisa, né? Não, economiza, tem algumas cara. coisas, óbvio, né? Mas assim, pra mim foi perfeito. Gente, você busca ali, Não, faz empresas gigantes deixaram de ter o ambiente, né, presencial para ter o ambiente online. Então, É verdade. É Quem, verdade. quem gosta de fluxo de caixa aqui, uma pessoa de laranja, Adoro. entende que isso, né, é um choque, porque a hora que as empresas descobrem que as pessoas podem trabalhar de casa, então isso é muito bom. É muito bom, porque a empresa sabe que isso é vantajoso. E para as pessoas também. Às vezes aí você viveu uma pandemia, né? Ficou de saco cheio da esposa, do marido, do filho que te pentelhou aí, porque ficou fazendo aí a quase aula 2 online. anos, né? Quase 2 anos na sua cara. Você queria que tivesse ido embora e você ficou ali 2 anos olhando para Aguentando. todo mundo que você escolheu, tá bom? Só quero dizer isso. Mas você ficou ali, né? E aí aquilo, obviamente, muitas vezes incomodou. Mas por quê? Porque a gente estava vivendo, né, uma pressão. A gente não tinha condição de fazer nada de diferente, tinha que ficar trancado em casa. Mas hoje, né, o mundo voltando, a gente tem condição de fazer uma rotina melhor, né? Você depois ficar ali no seu cantinho, fazer a tua sessão, ter alguém que você está ali fazendo uma terapia no Brasil, nos Estados Unidos, né? E você pode ir em Portugal, né? Então, a gente tem aluno, inclusive, de todos os lugares, assim, do mundo, porque as pessoas entendem que elas podem acessar uma informação e compartilhar com várias pessoas ao mesmo tempo, em vários lugares, do jeito que elas quiserem. Né? Mais uma vez reforçando, estamos chegando aqui no final, né? Então não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele comentário com sua dúvida, com o que você achou principalmente do episódio. Foi bastante informação e muita informação relevante, né? Então deixe seu bem comentário rico, aqui pra gente poder acompanhar. Link para Semana da Constelação Profissional aqui na descrição do vídeo ou no @Fernanda Ponzeto no Instagram. Isso aí. Show, Fé. Se você Muito gostou bom. aí do nosso diálogo, quer motivar alguém também a empreender, aproveita que se você está ouvindo no Spotify, pega o linkzinho, encaminha para os amigos, dê a oportunidade, para de querer ganhar sozinho. Quem divide multiplica, Não né? quer perca ficar essa rico chance, sozinho? não Onde perca já se essa viu? chance. Quem divide multiplica. Ajuda o Ajude. coleguinha. Um abraço para vocês, Isso até a aí. próxima. Muito obrigado, Até mais. Fê. Tchau, Muito obrigado, tchau. Eli. Obrigada, Muito obrigado, obrigada, pessoal, Roberto. também. Tá? Até a próxima. Até o nosso próximo podcast. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.